Olá, pessoal! Hoje iremos aprender racionalização de denominadores. Consiste em transformar um denominador expresso por um número irracional em um denominador expresso por um número racional. Esse denominador aqui, ele não tem raiz exata. Se ele não tem raiz exata, quer dizer que é um número irracional. Então, vamos fazer a racionalização. Todas as vezes que o denominador tiver raiz quadrada não exata no denominador, eu preciso racionalizar. Vamos começar a aprender a racionalizar. Repete a pergunta vezes o denominador. O denominador é raiz de 5 dividido por raiz de 5. Agora, vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 3 vezes raiz de 5 vai dar 3 raiz de 5. Dividido, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Ou eu posso colocar 5 ao quadrado. Por quê? Porque aqui tem um invisível e um invisível. Então, na multiplicação de bases iguais, somos expoentes. Se eu somar os expoentes, neste caso, fica expoente 2. Lembrando que aqui o índice também é 2. Quando não vier nada, é 2. Igual, repete o numerador, dividido, e agora, aqui esse índice é igual a essa potência. Então, cancela o índice com a potência, o resultado vai dar 5. Então, aqui, neste caso, dizemos que racionalizamos. Vamos fazer mais outro exemplo. No próximo exemplo, tem um sinal negativo e não vai interferir na resolução. Vou repetir a pergunta vezes o denominador. O denominador, neste caso, é raiz de 7 dividido por raiz de 7. Igual 2 vezes raiz de 7 vai dar menos 2 raiz de 7. Dividido, raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 7 ao quadrado. Aqui tem um invisível e um invisível. Somos expoentes quando a base for igual. Igual, repete o numerador e vou cancelar o índice com a potência. Quando eu cancelar, o denominador ficou 7. Como está mostrando nesse conceito matemático, está dizendo que transforma em número racional. Veja os dois casos. O denominador ficou um número racional. Vamos resolver mais alguns exemplos. Raiz de 2 dividido por raiz de 3. Repete, raiz de 2 dividido por raiz de 3. Racionalizando, eu preciso multiplicar pelo denominador. O denominador é raiz de 3. Repito 2 vezes. E agora eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Raiz de 2 vezes raiz de 3, o resultado vai dar raiz de 6, porque 2 vezes 3 dá 6. Dividido, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9 ou 3 ao quadrado. Igual raiz de 6 dividido, cancelo o índice com a potência, ficou 3. No outro exemplo, tem 7 raiz de 3 dividido por 2 raiz de 7. Para resolver esta conta, repete a primeira fração vezes raiz de 7 dividido por raiz de 7. Sempre para racionalizar, eu preciso multiplicar pelo denominador.
coloco um sinal de igual e vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 7 vezes 1, aqui vai ter 1 invisível. 7 vezes 1 dá 7. Raiz, aqui eu posso multiplicar as duas raízes. 3 vezes 7, 21. Dividido, 2 vezes 1 vai dar 2. Raiz de 7 ao quadrado igual, repete o numerador, dividido por 2 vezes. Eu vou cancelar o índice com a potência 7. Igual, eu posso dividir 7 dividido por 7, que vai dar 1. Então, ficou raiz de 21 dividido por 2. Porque eu dividi 7 dividido por 7, que deu 1. Já nesse outro caso, é um pouco diferente, porque a potência é diferente do índice. Para resolver esse tipo de problema, repete a primeira fração vezes, e agora eu vou fazer o seguinte: 5, e eu vou pensar qual é o número que, somando com 5, vai dar o mesmo índice. Então, o número que eu somar com a potência, eu vou pensar um número que, somando com 5, dê igual ao índice. Neste caso, eu vou botar 2, porque 2 com mais 5 vai dar 7. Esse mesmo número, coloca aqui em cima também. Então, resolvendo, 8 vezes raiz sétima de 5 ao quadrado vai dar 8. Raiz sétima de 5 ao quadrado dividido raiz sétima e 5 raiz sétima. Por quê? Na multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. 5 com mais 2, 7. Igual, repete o numerador, dividido, e agora eu posso cancelar o índice com a potência, ficou 5. Coloquei mais outro exemplo semelhante ao anterior para fixar melhor. Repete a fração, repete, vezes o denominador. O denominador, neste caso, é raiz nona de 2, raiz nona de 2. Qual é o expoente que eu vou colocar? Que somando com 7, o resultado tem que ser igual ao número que está no índice. Aqui, neste caso, o índice é 9. Então, eu preciso colocar 2. O número que eu colocar aqui tem que ser colocado em cima também. 2 vezes raiz nona de 2 ao quadrado vai ser 2 raiz nona de 2 ao quadrado dividido por raiz nona de 2 a nona igual 2 raiz nona de 2 ao quadrado dividido, vou cancelar o índice com a potência, ficou 2. Aqui eu posso dividir, só posso dividir com o número que está fora da raiz. Quando eu dividir, 2 dividido por 2 vai dar 1, igual raiz nona de 2 ao quadrado. Já nesse outro caso aqui, tem um sinal de mais no denominador. Para racionalizar esse exemplo, vou repetir a pergunta vezes, se a pergunta está com mais, eu coloco menos. Se a pergunta tiver menos, eu racionalizo com mais. Então, repete o mesmo denominador com o sinal contrário. Vou multiplicar numerador com numerador. 1 vezes 3 menos raiz de 2. O resultado dá 3 menos raiz de 2. Dividido, quando tiver
uma adição e uma subtração do mesmo número, para resolver mais rápido, eu coloco o primeiro número ao quadrado menos o segundo número ao quadrado, igual 3 menos raiz quadrada de 2 dividido 3 ao quadrado, 9, menos, aqui o índice é 2, se não tem nada é 2. Raiz de 2, cancelo com a potência, fica 2, igual 3 menos raiz de 2 dividido por 7, porque 9 menos 2, 7. Enquanto nesses outros dois casos é bem semelhante ao anterior. O denominador está com o sinal negativo. Para racionalizar, eu vou botar o contrário desse sinal. Então, se eu botar o contrário, primeiro passo, eu vou repetir a fração dividido por 2 menos raiz de 2 vezes. Racionalizando, eu boto um parênteses, 2 mais raiz de 2 dividido por 2 menos raiz de 2, igual. Vou multiplicar o numerador aplicando a propriedade distributiva. 2 vezes 2, 4, 2 vezes raiz de 2, mais 2 raiz de 2, raiz de 2 vezes 2, mais 2 raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, mais raiz de 4, dividido por, na multiplicação com o mesmo número e só mudando o sinal de positivo e negativo, basta fazer o seguinte: elevo o primeiro número ao quadrado menos o segundo número ao quadrado. Resolvendo o numerador, não tem ninguém semelhante do 4, repete, mais 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, o resultado é 4 raiz de 2. Na soma de radicais, não pode somar os radicandos. Os radicandos é o número que está dentro da raiz. Então, só posso somar os números que estão fora. 2 com mais 2, 4. Veja que o radicando permaneceu igual. Mais a raiz de 4, 2, dividido 2 ao quadrado, 4, menos, cancela o índice que é 2 com a potência, 4 com mais 2, 6, mais 4 raiz de 2, dividido por 2. Eu posso fazer o seguinte: 6 dividido por 2, 3, mais 4 dividido por 2 dá 2, raiz de 2. Aqui é o resultado final da racionalização. Resolvendo esse outro caso, tem raiz nos dois termos do denominador. Se tem raiz nos dois termos, eu vou analisar o sinal aqui entre os dois termos, se é positivo ou é negativo. Aqui, neste caso, ele é positivo. Se ele é positivo, para racionalizar, eu vou colocar o sinal contrário. Repete o numerador, raiz de 3 menos raiz de 2 dividido raiz de 3 mais raiz de 2. Vezes, repete o mesmo termo, se aqui é positivo, eu coloco negativo, dividido por raiz de 3 menos raiz de 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3, o resultado vai dar raiz de 9. Raiz de 3 menos raiz de 2 vai dar menos raiz de 6.
menos raiz de 2 vezes raiz de 3 dá menos raiz de 6. Menos com menos, mais. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Dividido o mesmo termo, sendo com sinal trocado. Se é com sinal trocado, basta elevar os dois termos ao quadrado. Todas as vezes que tiver raiz quadrada, sempre coloca entre parênteses. Menos o segundo termo ao quadrado, igual a raiz de 9, 3. Sinais iguais, somo e repete o sinal. Menos, aqui tem um invisível e um invisível. Vai dar 2, raiz de 6, mais a raiz de 4, 2. Dividido, cancela o índice, com a potência ficou 3. Cancela o índice, com a potência ficou 2. Repete o sinal negativo. Resolvendo agora o numerador, 3 é semelhante de 2. 3 mais 2, 5, menos 2, raiz de 6. Dividido, 3 menos 2, 1. Toda fração dividido por 1 é ela mesma. 5 menos 2, raiz de 6.